pessoal. 2025 será regido por Júpiter e Vênus. Mas, por favor, vamos parar com essa coisa de que Júpiter é abundância e prosperidade, Vênus é amor e dinheiro e coisas do tipo, já que isso mais parece horóscopo de jornal ou de revista de fotonovela, porque é importante que a gente conheça o verdadeiro significado que está por trás de todo esse simbolismo relativo aos signos e planetas, para a gente não cair nessas armadilhas, caso acreditemos em astrologia, ou reforcemos a ideia de que esta não passa de mera tolice, caso não acreditemos. Tal tipo de abordagem popular acabou limitando a ação dos planetas aos valores e comportamentos humanos. Mas precisamos compreender que muito mais do que isso, já que aquilo que está no macrocosmos também está no microcosmos, esses planetas também estão relacionados aos grandes arquétipos do inconsciente coletivo e princípios cósmicos universais ainda incompreensíveis para a grande maioria de nós. Caso queiramos conhecer verdadeiramente a arte da astrologia, e que por isso mesmo não tem nada a ver com simples questão de adivinhação para saber se eu vou comprar uma bicicleta ou se eu vou casar no próximo ano. Digo isso porque um dos juramentos do iniciado é exatamente lutar contra todo tipo de superstição. Ou seja, não se pode ser conivente com questões que induzam as pessoas a alimentarem tais crendices, em troca de sermos considerados mestres ou líderes para elas, ou vendermos algum tipo de curso. Júpiter, por onde passa, ele expande. Sua natureza é de expansão. Mas isso vai ser bom ou mal, se bem que não existe o bem e o mal, porque vai depender muito daquilo que ele toca ou faz aspecto. Por exemplo, quando ele passa por um determinado setor do nosso mapa, a gente vai ter tendência a engordar. Afinal, engordar não é expandir? Mas será que engordar é bom? E se ele passa em algum outro setor onde temos um grande desafio? Certamente ele irá nos evidenciar tal desafio, o que não deixa de ser bom. Por exemplo, se eu tenho um Vênus retrógrado ou Júpiter retrógrado no meu mapa natal, que implicam em dívidas kármicas a serem reparadas, tal aspecto será evidenciado e tal dívida será cobrada. Mas será que estamos preparados para lidar com isso? Será que a gente vai achar isso tão bom assim? Vênus é a deusa do amor, da estética e dos prazeres materiais. Mas pode se tornar egoísta, materialista, possessiva e ciumenta também de acordo com aquilo que toca. Ou seja, nossas fragilidades e inseguranças. Desse modo, cada ano vai nos trazer desafios de acordo com as questões pessoais de cada um, de acordo com a nossa relação com tal planeta. Algo que precisa ser analisado caso a caso. E, portanto, não dá para a gente ser genérico do tipo vai ser um ano onde todo mundo será rico e famoso e feliz, basta a gente se conectar com isso usando uma roupa azul na passagem de ano, o que no fundo é aquilo que está nas entrelinhas de tais leituras de abrangência popular. Sem contar que este ano que entra agora é uma mera convenção de calendário instituída pela Igreja Católica, que não corresponde ao calendário cósmico universal, que é aquele que estabelece o início do ano novo astrológico no momento do equinócio de primavera no hemisfério norte ou equinócio de outono no hemisfério sul, quando o Sol adentra a 0 graus do signo de Áries. Ou seja, tudo isso, na verdade, não passa de mera especulação. E então a gente está no dia 31 de dezembro, vivendo as dificuldades que o severo Saturno nos impõe, e já à meia-noite, no dia 1º de janeiro, vira a chave e começa um tempo de abundância, amor e prosperidade. Não faz muito sentido, né? Isso está mais parecendo coisa de sucessão política, quando a gente pensa que uma mudança de governo modificaria nossas vidas automaticamente, e mesmo sabendo que isso não acontece, continuamos a acreditar. Então as pessoas resumem assim: se o ano for regido por um planeta bom, será bom. Se for por um planeta ruim, será um ano difícil. Do mesmo modo que ao olharem um mapa astral imaginam que os riscos vermelhos são ruins e os azuis são bons. Basta a gente ter um pouco de coerência para perceber que as coisas não são tão óbvias assim. O que vai nos trazer uma ideia daquilo que nos aguarda no próximo ano são os principais eventos astrológicos que se desencadearão no próximo período.
nos trazendo seus desafios, porque serão eles que estabelecerão o ambiente onde o planeta regente vai atuar. Acabou se convencionando genericamente os planetas como sendo bons ou ruins, conforme dissemos, e que estes interferem nas nossas vidas impondo suas vibrações. Então, Saturno é ruim porque nos exige muito e nos cobra responsabilidades, mas por outro lado, é aquele que realiza as coisas através da persistência e que dá estrutura para a objetivação dos nossos planos. Será ruim mesmo? Notamos então que é tudo muito relativo. Percebam que é muito claro que o magnetismo que está associado a cada um desses planetas, que se tratam de arquétipos do nosso inconsciente coletivo, é muitíssimo mais profundo do que apenas trazer dinheiro, poderes e conquistas aos homens, de acordo com seus egos pessoais. Os planetas não estão aqui para nos servirem em termos pessoais, mas sim para nos ensinarem lições em termos subjetivos, cósmicos e universais. Portanto, tais teorias do eu sou e do eu quero não passam de meros delírios egóicos. Por outro lado, se exemplificarmos os planetas como sendo pessoas, se o ambiente em torno está tranquilo, então estamos tranquilos e bem-humorados e agimos de uma determinada maneira. Contrariamente, se o ambiente estiver tenso e nos sentimos pressionados, acuados, nervosos e mal-humorados, agimos de outro modo. Portanto, não dá para a gente falar em regência planetária sem procurar entender qual será o clima, o ambiente em que essa regência estará acontecendo. Mas no final, quem somos nós? Aquela pessoa que se mostra quando estamos felizes ou aquela que surge quando estamos preocupados? Na verdade, nós não somos nenhum e nem outro. E por isso precisamos compreender os planetas do mesmo modo. Ele não é nem aquilo que consideramos bom ou ruim, é algo mais que está por trás de tudo isso. Quando falamos em Vênus, dentro dos conceitos mitológicos, vemos que esta surge no momento em que Urano, como pai de toda a criação, foi castrado por Saturno, ou Cronos, seu filho, que significa o tempo. Mas precisamos entender isso melhor. Falando de modo muito simplificado, no início da criação, o mundo era governado por Urano, que era uma personificação do céu. E Urano era casado com Gea, que representava a vida na Terra. Então, todas as noites, o céu cobria a Terra e esta gerava filhos que era obrigada a devorar. Até que se recusou a cumprir tal destino, ludibriou o esposo, e dessa artimanha acabou surgindo aquele que recebeu o nome de Cronos, o tempo, que acaba castrando o próprio pai e assim libertando sua mãe de tal suplício e ao mesmo tempo assumindo o comando do universo. E quando Urano é castrado por Cronos, ou Saturno, seus testículos caem no mar e ali vão formar uma espessa espuma de onde surge Vênus, assinalando uma nova etapa e também o início de um novo tempo ou reinado, literalmente, quando a imortalidade do plano espiritual é castrada e se vê obrigada a existir dentro das leis temporais no mundo manifestado. Nesse momento, Urano amaldiçoa Cronos. Tu também hás de ser traído e deposto pelo teu próprio filho. E então, para se certificar de não ser enganado como pai, o tempo, Cronos, passa a devorar ele mesmo toda a sua criação. Até que um dia é ludibriado pela esposa Réa, que personifica a matéria, e não consegue devorar Zeus, ou Júpiter, Iove, Jeová, o eterno jovem que conduz de volta ao reino da imortalidade. E que, posteriormente, acaba depondo o próprio pai numa batalha, mas obrigando-o a vomitar todos os filhos que havia anteriormente engolido, ou seja, os titãs. O que significa que para conquistarmos a imortalidade e juventude eterna da alma, precisamos antes realizar o caminho de descida e subida, descer aos infernos para subir aos céus, para resgatar nossa essência imortal. Embora situados em oitavas diferentes dentro da narrativa mítica, percebam que tanto Vênus quanto Júpiter se referem a momentos de transição entre um reinado e outro, um ciclo e outro, ou etapa e outra. Vênus é a estrela mais brilhante que surge no escuro da madrugada para anunciar um novo dia.
Júpiter é o novo, o jovem, que vai se opor ao velho e inaugurar novos tempos. E quando trazemos isso para o ano de 2025, que só entrará em vigor de verdade em 20 de março, conforme falamos, então percebemos aquilo que a união desses dois planetas estará regendo neste novo período, ou seja, nos apontando o início de uma nova etapa cíclica de mudanças para a humanidade. E enquanto março não chega, vamos aproveitando essa entrada de ano novo cristão para refletirmos a esse respeito e aquecermos os motores, já que numerologicamente falando, 2025 tem soma reduzida a 9, que é o número de assimilação de experiências vividas e preparo para um novo início. Quando estamos falando a respeito de uma mudança de regência planetária de um ano para outro, a gente não pode imaginar isso como se fosse algo parecido como sairmos de um cômodo de uma determinada casa e entrarmos num outro cômodo de uma outra casa. Tipo, saio da cozinha da minha casa e entro na sala de TV da casa do vizinho, ou vice-versa. É preciso que a gente entenda todo o movimento que vem acontecendo desde o passado e compreendamos que o futuro nada mais é do que o desenrolar do presente, já que tudo é continuidade e não existe ruptura no tempo. Mas também é importantíssimo a gente entender qual será a atmosfera, a ambiência que está por trás dessa mudança, porque é ela que vai determinar os comportamentos e reações das potestades envolvidas. Então, vamos partir dessa ambiência para procurar compreender o que supostamente o futuro pode nos reservar em 2025. Desde 19 de novembro último, tivemos a entrada definitiva de Plutão em Aquário, onde permanecerá pelos próximos 20 anos, conforme viemos falando em vídeos anteriores. E pouco tempo depois dessa entrada, esse planeta já acabou praticamente ficando em oposição técnica com Marte no signo de Leão. Quando a gente diz oposição técnica, estamos nos referindo à área do orbe planetário, que diz respeito à distância em termos de longitude, onde um planeta interfere no outro. Mas isso é muito confuso. Explicando de um modo mais simples. Alguém que é um planeta vem na minha casa para encontrar comigo que sou outro planeta. E eu estou sentado no sofá da sala. O momento em que essa pessoa, após cruzar a porta da minha casa, adentra na minha sala, é o orbe. E o momento em que apertamos a mão e conversamos é o evento. Só que esse evento ou conversa pode ser tanto para trazer coisas positivas, quanto também para me trazer problemas e conflitos. E o modo como ele será recebido vai depender muito da minha reação, de acordo com como o ambiente da minha casa estiver me afetando. Se ela estiver arrumada ou desarrumada, clara ou escura. Então, no momento dessa oposição técnica, quando ocorre esse aspecto tenso entre Plutão e Aquário e Marte em Leão, embora ainda não de modo exato, percebemos que este já acaba nos trazendo uma grande tensão, ainda mais por se tratar de dois planetas briguentos e explosivos, ambos regentes do vingativo e intenso Escorpião. Sendo Plutão ligado ao coletivo, por ser um planeta transpessoal, e Marte ligado ao individual, por ser um planeta pessoal. Um no signo relacionado aos aspectos sociais, de comunicação, de ciência, de tecnologia, entre outros, que é Aquário, enquanto Marte está no signo individualista, egóico, relacionado ao poder e aos poderosos, que é Leão. Temos então tudo isso em confronto direto. E o momento exato desse confronto ocorrerá entre 31 de dezembro próximo e 5 de janeiro, nos prometendo uma virada bastante intensa e bastante tensa também, já que tal aspecto pode deixar o coletivo bastante irritado, intolerante, briguento e ansioso, o que pode acarretar eventos nada amistosos e até mesmo violentos. Ocorre que no início de 2025, após esse contato inicial em Leão, Marte retornará ainda ao signo de Câncer, ainda dentro desse mesmo orbe, o que vai concorrer para que muitas mágoas e questões não resolvidas do passado venham à tona, para em seguida serem confrontadas novamente entre 24 a 29 de abril, num provável acerto de contas entre os aspectos que envolvem o individual, o coletivo,
o poder egóico e os ideais humanos e humanitários, reacendidos pela passionalidade. O que fará com que durante esses meses, de janeiro até final de abril, essa ambiência tensa fique pairando no ar. Ou seja, existe um acerto de contas entre o passado e o futuro, o humano e o divino, atuando praticamente durante grande parte do primeiro semestre de 2025. Será que cumprimos aquilo que nos determinamos ou a lição que nos foi solicitada? Ainda a respeito de Plutão em Aquário, muita gente veio me procurar meio assustada ou muito assustada pelo fato de alguns astrólogos dizerem que aquelas pessoas que têm aspectos importantes nos primeiros graus de Touro, Leão, Escorpião e Aquário passarão por grandes perdas e lutos e terão uma cobrança kármica muito pesada. Gente, não vamos cair nessa conversa porque nem tudo é tão extremo dessa maneira. Tais pessoas fazem isso apenas para terem visibilidade e bombarem seus canais. Plutão vai trazer lições para a humanidade como um todo? Sim, por se tratar de um planeta transpessoal. Portanto, não vem para castigar apenas as pessoas que têm esses aspectos nos signos que citamos, mas vem para fazer um trabalho global em termos de humanidade. E tudo também vai depender das questões de cada um, já que Plutão também é aquele que transforma e faz renascer. Lembrem que não existe essa história de planeta bom ou ruim, como também não existe a questão, eu sou desse signo e, portanto, sou dessa maneira, assim como todo mundo que pertence ao mesmo signo. É claro que, infelizmente, algumas pessoas passarão por provas difíceis, mas de acordo com o estágio de cada um. O que não significa que o individual deva ser considerado como regra coletiva. Senão, ficaria algo assim. Você que é desse signo vai casar ou vai ficar rico. Você que é do outro vai perder o emprego. E você, então, de tal signo, acho melhor já ir fazendo um seguro de vida. Quando a gente fala em Aquário, que é o signo onde Plutão acabou de entrar, é legal a gente ver o que está acontecendo com Urano, que é o seu regente, já que a gente não pode falar de uma casa separadamente do dono dessa casa, porque o modo como o dono da casa está se sentindo vai influenciar no modo como nela seremos recebidos. E Urano, que é o planeta da rebeldia e da liberdade, está atualmente retrógrado na atmosfera do signo de Touro, que é lento e inseguro e não se dá com grandes transformações. E Touro rege o sistema econômico, a nossa necessidade de segurança, prazeres e alimentação, agronegócio, ecologia, que por conta disso estão sendo muito questionados. Porém, logo em 6 de fevereiro de 2025, Urano voltará ao seu movimento direto em direção a Gêmeos, que é curioso, explorador e multifacetado, que rege o convívio social e a comunicação, onde Urano adentrará pela primeira vez no dia 7 de julho e ali permanecerá até o dia 8 de novembro. Imagine então as questões aquarianas de liberdade, igualdade, fraternidade, ideias, comunicação e sociedade, além de sacudidas pelo Plutão, que é extremista, agora sendo influenciadas também pelas infinitas possibilidades do criativo e rebelde Urano atuando nas questões geminianas. Nem sempre muito práticas, mas sempre muito inquietas e inconstantes. Dentro das minhas limitações, dentro de todo o universo de novas possibilidades, me é impossível imaginar aquilo que esta combinação será capaz em termos de informação, tecnologia, redes sociais e inteligência artificial, entre outros aspectos coletivos, causando grandes e profundos e imprevisíveis impactos na humanidade logo a partir do segundo semestre de 2025. É algo impensável e inesperado, que realmente precisaremos constatar. Depois disso, Urano voltará às restrições taurinas para dar um fôlego para a gente, para em seguida retornar definitivamente a Gêmeos em 26 de abril de 2026, onde permanecerá até agosto de 2032. Para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, no tocante a essa questão da comunicação, Júpiter, que está em movimento retrógrado em Gêmeos, retoma seu movimento direto logo no dia 4 de janeiro e caminhará até Câncer, onde adentrará no dia 9 de junho.
E Júpiter, quando está em Gêmeos, acaba perdendo o foco diante de tantas possibilidades que acabam surgindo, o que torna as coisas ainda mais confusas, porque pode trazer muitas mentiras, boatos e informações, muitas vezes tendenciosas em todos os veículos e setores da comunicação. Isso também no primeiro semestre. Sendo que quando esse planeta adentrar em Câncer, então as questões relacionadas aos nossos aspectos emotivos estarão bastante ativadas, já que Júpiter em Câncer pode infantilizar muito as massas, principalmente ao retrogradar, dependendo, é claro, dos aspectos que formará com outros planetas, trazendo ainda mais instabilidade emocional ao ambiente. E por fim, temos a cereja do bolo, que é a movimentação importantíssima que acontecerá durante todo o ano de 2025 entre Saturno e Netuno, rumo ao seu grande encontro em Áries, o que ocorreu pela última vez apenas em abril de 1380, inaugurando um período nitidamente transformador da humanidade de final da Idade Média e início do Renascimento. Saturno, que esteve retrógrado em Peixes, voltou ao seu movimento direto em 15 de novembro último. Ou seja, Saturno, que é aquele que representa toda a estrutura de poder e da sociedade, que esteve nos últimos 3 anos aproximadamente num cenário nebuloso, místico e fantasioso, e até mesmo confuso, que nada tem a ver com a sua natureza fria, obstinada e objetiva. A partir deste ano, começa a caminhar em direção a uma atmosfera muito mais guerreira e autoritária de Áries, onde adentrará em 25 de maio de 2025, o que pode ser indicador do início de uma nova etapa de lutas e conflitos relacionadas a poder e autoridade. E quando falamos em peixes, precisamos saber como está o dono da casa, que é Netuno. E Netuno está transitando em seu domicílio original desde fevereiro de 2012, onde esteve em movimento retrógrado a partir de 2 de julho até o último dia 7 de dezembro, o que aumenta muito mais a sua influência. Netuno está a todo vapor, pois nesse ambiente ele está fortalecido. E isso pode nos trazer tanto muita chuva quanto fanatismo de todos os tipos e até mesmo epidemias. E quando lembramos que Júpiter também é corregente de peixes, estando este em Gêmeos, então não existe limite para as mentiras de todo tipo de especulação. De 7 de dezembro de 2024 até 30 de março de 2025, quando Netuno também entrará na atmosfera competitiva e autoritária de Áries, ele estará fechando um ciclo de 160 anos. Então, tudo aquilo que diz respeito aos ideais religiosos, ideologias sociais, misticismo, crenças, estará sendo profundamente reavaliado em sua possibilidade de realmente existir. A partir de fevereiro de 2025, embora ainda em peixes, já começa tecnicamente a conjunção Netuno-Saturno, já que tais planetas estarão atuando dentro do mesmo orbe, conforme já explicamos, o que será concluído apenas em março-abril de 2026, ou seja, algo que vai prevalecer por mais de um ano. E dentro dessa tônica, 2025 será profundamente influenciado pelo embate entre o materialismo e o idealismo, Saturno e Netuno, sonho e realidade, anseios de muitos e privilégios de poucos, motivando a grandes movimentos sociais e de massas, estimulados por uma comunicação enfática, porém nem sempre precisa. Completando ainda mais a questão Netuno-Saturno, por conta da oposição entre Plutão em Aquário e Marte em Leão, os líderes messiânicos e políticos que se colocam como predestinados a dirigir seus povos ou grupos entrarão em grande destaque, uma vez que tanto os seus poderes quanto os ideais que estes dizem representar serão inevitavelmente questionados, já que o encontro Saturno-Netuno visa romper com as visões idealizadas que trazemos do passado. Agora, o modo como será a reação de tais líderes fica sendo uma incógnita, mas sinceramente não acredito que estes aceitem de bom grado que o seu tempo acabou, sem que lutem contra isso. E falando em peixes, em janeiro de 2025 ocorrerá a mudança de eixo dos nodos lunares, agora apontando de Virgem para Peixes,
o que vai acentuar ainda mais o conflito entre a racionalidade e o sonho, a objetividade e a subjetividade, o que vai durar até agosto de 2026. E até lá, como vocês podem perceber, tudo indica que dias bem agitados nos aguardarão por conta de todos esses aspectos citados. Sabemos que os astros inclinam, mas não determinam. Mas, por outro lado, percebemos que estamos vivendo um momento muito intenso e, ao mesmo tempo, profundo no tocante a uma transição entre dois ciclos da humanidade. E que, por conta disso, grandes desafios nos vêm sendo colocados, tanto em termos de sociedade como um todo, quanto nas nossas vidas pessoais. Tudo aquilo que nos foi prometido em termos de um mundo e sociedade melhor, onde todos os seres seriam iguais e fraternos, vivendo dentro de uma sociedade mais justa, falhou redondamente e precisa ser revisado. O que implica no momento de crise profunda da sociedade humana. Mas, por outro lado, as crises são sempre muito positivas, porque sem elas não há crescimento e sem crescimento não há evolução. Estamos diante do soar que anuncia a hora terrífica do julgamento de todos os povos e de todas as civilizações, mas também diante da visão deífica e serena da divindade nos apontando um novo ciclo. Isso pode nos parecer muitas vezes assustador ou desafiador para muitos, mas consiste exatamente na proposta que aceitamos ao encarnarmos nessa existência. Então, não há nada dentro dessa questão que não estejamos aptos a cumprir ou realizar em termos de conquistas interiores nesse sentido. Se estamos aqui, é porque estamos prontos para isso. Tudo isso é muito mais grandioso do que simplesmente a gente ficar aqui discutindo a respeito das nossas conquistas externas, de dinheiro e prosperidade perante os outros, ou se o ano vai ser bom ou ruim nesse sentido, se usa uma roupa azul ou púrpura na passagem do ano, porque diz respeito ao nosso crescimento interior e expansão espiritual da nossa consciência, o que no final de contas acaba se resumindo no eterno embate entre o interno e o externo, a nossa essência imortal e a nossa personalidade perante o mundo. Mas quem prevalecerá? Na verdade, nenhum dos lados prevalecerá, já que somos a perfeita comunhão entre ambos, só que não sabemos como conciliar essas partes tão opostas. Mas uma vez desenvolvendo tal arte, finalmente nos tornaremos mestres, e esse é o desafio, e não apenas para uma vida. Portanto, não adianta ter pressa. Só nos resta aguardar e aprender com os acontecimentos conforme eles irão se desenrolando. Em março de 2025, com a entrada do ano novo astrológico, então talvez todas essas possibilidades se tenham mostrado mais claras. E então faremos uma nova reavaliação ou abordagem a respeito do que tudo isso significa ou pode significar, agora tendo por base os acontecimentos que se desenrolarão até lá. Porque, como já dissemos, estamos apenas esquentando os motores. Então, desejo um feliz 2025 cristão para todos, repleto de muita paz e comunhão interior, em perfeita harmonia com as realizações no mundo exterior. E saibam que sou muito grato por vocês haverem me acompanhado até aqui, o que consiste no grande estímulo para que eu possa realizar esse trabalho. E aproveito ainda para avisar que vou dar um tempo aqui no canal nessas próximas 2 semanas de festas, mas retornaremos em janeiro com mais novidades para vocês. E que as bênçãos da Grande Mãe recaiam sobre todos. Gratidão por tudo. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.